Professor, com a escalada desse conflito no Oriente Médio, né, agora com o Irã como um dos protagonistas, e o regime deles é uma teocracia, né, Kelly? Uma ditadura em que as ações todas são submetidas a normas religiosas. Então, a gente naturalmente sente mais vontade de compreender que interpretação é essa que os ayatolás lá no Irã fazem do Islã, né? E que permite a eles, ao regime deles ser tão violento contra mulheres, contra homossexuais, contra qualquer pessoa que não siga os preceitos que eles consideram corretos e claramente contra os judeus também. Então, o professor Leandro Carnal, para quem eventualmente não sabe, é um dos maiores especialistas em história das religiões que a gente tem no Brasil, né? Ele estuda isso há muitos anos. O professor é historiador, é pensador, é filósofo também, fala sobre vários assuntos, mas esse é um assunto que é a especialidade do professor. Conversou com a gente recentemente, né, Kelly? Quando houve a eleição do Papa Leão XIV, agora, depois do conclave. Então, para falar sobre o Islã, a gente queria ouvir o senhor, professor. Em primeiro lugar, acho que a primeira pergunta é essa, né? Como é que o regime dos ayatolás interpreta o Islã? E é muito diferente do que outros muçulmanos interpretam? Você sabe que a minha grande especialidade são massas de ar frio e deslocamento meteorológico. Mas eu também, eventualmente, falo de religiões. Eu acho que a gente constrói narrativas. Se eu tivesse que dizer hoje qual é o país onde a religião desempenha o papel maior, apesar da lei mandar separar, hoje seria os Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos nenhum presidente pode assumir o poder se não declarar profundamente religioso, se não for com a família, uma igreja, e assim por diante. O caminho que o Brasil está seguindo ultimamente. Desde 1979, quando caiu o regime do Shah Reza Pahlavi, regime de grande concentração de renda, de corrupção absoluta, mas muito favorável ao capital estrangeiro e aos interesses dos outros países no Irã. Desde 79, o Irã se tornou quase que um símbolo de radicalismo, e a palavra xiita, que não tem esse sentido, passou a significar quem for homem-bomba, quem for radical e assim por diante. A maior parte do Islã é sunita. Quando Maomé, o profeta, Muhammad, morreu, ele tinha apenas uma filha casada, e alguns acharam que o poder tinha que ser da família de Maomé, ou seja, tinham que seguir a filha e o seu marido. Esse é o caso dos xiitas, e aqui a Shia se deriva a partir disso. E outros achavam que não, que poderia ser um regime de eleição de um califa. E aí a Sunna deriva um pouco dessa ligação, ou seja, os sunitas, maioria, mais de 85% do Islã, são mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, são sunitas. É importante dar algumas dimensões, né? O Irã não é um país árabe, não fala árabe, não pertence a uma ascendência semita. A língua do Irã, o farsi, não tem nenhum parentesco com o árabe. O Irã é um país islâmico de maioria xiita, não único. O Iraque também tem uma discreta maioria xiita e outros países são de maioria xiita. Mas desde 79, graças à rebelião e o episódio trágico da invasão da Embaixada dos Estados Unidos, o sequestro no início do governo, fim do governo Carter e início do governo Reagan, causou essa impressão. Mas vamos lembrar, a derrubada das Torres Gêmeas nos Estados Unidos foi feita por um sunita e por um movimento sunita, não por um movimento islâmico. O Irã é um país grande, 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, 18º do mundo. Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. O tamanho de Israel é alvo de um debate, que se a gente conta ou não áreas que a ONU não reconhece como pertencentes a Israel. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, Israel é quase do mesmo tamanho que o menor estado brasileiro, que é Sergipe, enquanto que o Irã é maior do que o nosso maior estado, que é Amazonas. Então são diferentes. O Irã tem quase 90 milhões de habitantes, Israel tem 8, alguma coisa milhões de habitantes. Mas a grande diferença está no poder bélico. Né? Israel é um país muito mais armado. E as contradições: Israel não admite inspeção das suas instalações atômicas, não assina o Pacto de Não Proliferação. O Islã permitiu uma certa inspeção, foi acusado de ser uma inspeção que o Irã não abriu tudo. Sempre é uma guerra de narrativas, isso é muito importante quando se trabalha com jornalismo, né? A primeira vítima numa guerra é a verdade, então uma guerra de narrativas. Mas aí vem essa questão, mais do que nunca o governo de Israel precisava deslocar a atenção
sobre a crescente crítica mundial à atuação na faixa de Gaza. E bombardear as usinas do Irã atrairia os Estados Unidos para a causa de forma direta, que foi o que aconteceu. Não é um regime democrático, o Irã certamente não é um regime democrático, é um regime que para o nosso padrão é misógino, não? Mas é umas coisas estranhas, né? Eu sempre trago para os alunos um dado: a transição de sexo no Irã é paga pelo governo. Em alguns países democráticos ocidentais e cristãos é proibida. Mas no Irã ela é paga pelo governo e é apoiada pelo governo. Se um homem quiser fazer uma cirurgia no seu corpo, tratar-se com hormônios e fazer uma transição, o Irã apoia, porque considera que nesse caso é um erro de encarnação que a medicina pode corrigir. Quer dizer, as nuances nos fazem pensar que não é tão fácil assim de botar... né, mas ao mesmo tempo a gente viu muitos movimentos femininos agora há pouco tempo, né, no Irã, inclusive com mortes, né, de protestantes. Botou, né, o véu errado. O Irã tem uma polícia da moralidade. A própria homossexualidade, câmeras espalhadas pelas cidades. A homossexualidade é proibida no Irã, né, professor? Ela é proibida em vários países da África, tanto cristãos como islâmicos, é pena de morte em vários países da África, tem políticas no mundo inteiro, ela é tolerada ou até incentivada em poucos países da Europa Ocidental, pioneiramente Holanda e outros países, mas eu sempre tenho cuidado, eu visitei o Irã apenas uma vez, entre a narrativa sobre o governo e o povo do Irã. Um povo alegre, super acolhedor, super simpático, um povo que tem um profundo orgulho de ser descendente de persas. Na Irã é um nome recente no século XX, eles são persas há 2.500 anos, o maior império terrestre na época até Alexandre derrotar Dario III. Eles têm um orgulho da sua língua, da sua poesia extraordinária, mas eu não quero construir uma outra narrativa, o Irã é um paraíso, não é. É um lugar. Mas vamos pegar a parte da religião que o PG perguntou. Que eu acho que o professor afasta as duas coisas, eu acho, que a fala dele, né? Tipo assim, porque a gente cola completamente ao Islã, né, o que o governo, né, que usa do Islã faz de mal à sua população. Né, porque tem as mesmas regras que impedem muitas liberdades no Irã, acontecem em países de outros lugares do mundo que são cristãos, que são, né, enfim, né, eu acho que é isso, professor, eu estou tentando entender, é isso, né. Na verdade, Netanyahu e o Ayatollah estão frágeis dentro dos seus mundos, e aí nada como uma guerra. Não, a guerra é a melhor coisa. Nós tivemos essa experiência com o presidente Clinton, tivemos com o presidente Obama, um bombardeiozinho é muito bom para tirar o foco da imprensa de algum. Veja, não sei se aí no sul, aqui em São Paulo ninguém mais fala da faixa de Gaza. Todo mundo só fala das usinas do Irã e do risco de uma terceira guerra mundial. Ontem a gente entrevistou, desculpa te interromper, professor, ontem a gente entrevistou uma jornalista que está em Tel Aviv e ela disse que toda semana tinha protestos contra os ataques à faixa de Gaza, né? Como agora está perigoso sair à rua em Tel Aviv, né, com as sirenes, os ataques iranianos, não tem mais protesto. E a população que estava protestando contra o presidente agora apoia as ações militares contra o Irã. E depois tem uma questão que também se revelou para os mísseis frágeis dos militantes da faixa de Gaza ou do sul do Líbano. Essa proteção do domo de ferro se mostrou bastante eficaz. Inclusive se mostrou eficaz na guerra do Iraque, que jogou sobre Tel Aviv vários mísseis. Americanos levaram mísseis Patriot, mas o domo de ferro se transformou numa proteção eficaz para Israel. Agora, com esses mísseis sônicos do Irã, de fato, isso se revelou mais frágil. A sensação de proteção se revelou mais frágil, mas não há nenhum país do mundo que tenha tão extensivamente proteção à sua população civil como Israel. Em todos os prédios tem bunker. A Danusa mostrou ontem pra gente. Não, eu ia voltar, professor, na pergunta do PG, porque a gente usa o seu conhecimento, né, toda a sua pesquisa, toda a sua profundidade para entender uma coisa que eu queria entender, que é como é que o Irã foi parar
nisso que é, porque a gente fala, eu e o PG, as mulheres usavam biquíni até antes da Revolução, né? Antes da Revolução. A gente compara com, assim, grosseiramente, superficialmente, com Handmaid's Tale, né? Que é aquela série do Conto da Aia e tal. Porque, de repente, do nada, as mulheres, né? As mulheres não usavam véu. Claro, eu estou falando de um lugar, né, de que vê sempre uma coisa contra as mulheres, me causa uma dor mais profunda. Mas como é que foi parar desse jeito? Daí o Patrício, o uso errado da religião, ou esse regime simplesmente brotou e o senhor consegue, assim, né, desta forma professoral maravilhosa que vai do papel higiênico neve até os ayatolás nos trazer como é que foi parar ali? É sempre complexo. Eu não defendo nenhum regime autoritário. Eu tenho horror a ditaduras de esquerda e de direita. Eu não gosto de Venezuela, eu não gosto de Coreia do Norte, eu não gosto da Alemanha de Hitler, nem do Chile de Pinochet. Eu não faço distinção se a arma é de direita ou de esquerda. São sempre violações dos direitos humanos. Mas eu li o livro de uma feminista do Afeganistão que reclamava em inglês uma coisa muito interessante. Ela dizia: aqui vêm as militantes da Europa, das ONGs, e acham que o nosso problema é a burca, nosso problema é a falta de emprego para os maridos. Então, o que para minha visão ocidental é o grande problema, a mulher de burca? Esse é um problema de uma violação incrível, e eu acho que pode ser. Mas o grave problema está na desigualdade social e, nesse momento, numa crise econômica do Irã. A força do regime dos ayatolás, imensa enquanto viveu o Khomeini, muito popular, lembrando que o enterro de Khomeini é o maior enterro da história, que essa força extraordinária, porque o regime do Shah era corrupto, o regime do Shah era famoso pela violência da polícia. As mulheres, por exemplo, estavam no programa atômico do Irã até 1979, um programa atômico apoiado pelos Estados Unidos. Bom, as mulheres usavam biquíni, é verdade, mas a grande questão é saber se essa é a questão ou não é. Eu vi uma vez uma charge numa revista americana de duas mulheres no elevador, uma de burca, outra de biquíni, e as duas estão imaginando o que a outra, dizendo: que triste, uma mulher submetida ao poder masculino que obriga, aí uma diz a mostrar tudo e outra que obriga a cobrir tudo. Eu, Leandro, brasileiro, gosto de regimes onde cada um use a roupa que desejar. Esse é o ponto, claro. Nossa lei tem limites de atentado ao pudor, a gente não deve andar nu, até porque isso fere a estética. No meu caso, aos 62 anos, fere a estética das pessoas. O frio às vezes é bom, né, professor? Que você tapa um pouco mais. Eu fui a uma praia de nudismo em Florianópolis, a Praia da Galheta, e percebi que todas as pessoas que não deveriam tirar a roupa tiraram, e todas que deveriam tirar. Eu citei a mesma coisa. Eu senti a mesma coisa e aí eu tirei a roupa porque eu tô dentro do padrão da galera que não precisava tirar a roupa. Aí ninguém olha, né? Ninguém olha. Tu vai pra praia no dia e ninguém te olha. Porque realmente o teu design não colabora com aquela imaginação. O design é uma coisa que se impõe, né? Exatamente. Professor, tem saído. Desculpa. Eu queria voltar um pouquinho, se me permite, Potter, desculpa, na religião ali, né? Professor, vou fazer uma pergunta bem básica, né? Que é o que diz o Islã, no sentido de no que a maneira dos ayatolás de interpretar o Islã se diferencia de outros muçulmanos que podem ser considerados mais moderados, não sei se esse é o termo correto, menos radicais do que os xiitas que assumiram o poder lá no Irã. Então, o que diz o Islã e no que se diferencia nessa maneira de interpretação entre os diferentes grupos? Em alguns países, seguir estritamente o Corão, implantar a Sharia, a lei islâmica, sobre, por exemplo, não se pode comer durante o Ramadã. Se alguém oferecer uma refeição pública durante o dia, durante o Ramadã, também pode ser preso. O Islã, por exemplo, o Corão não fala que as mulheres devem se cobrir completamente. Ele fala que as mulheres devem usar trajes modestos. Aliás, a mesma recomendação que a Igreja Católica faz para as mulheres. Mas lá existe uma polícia moral que aumenta a sua atuação à medida que o regime se desgasta. Isso é muito interessante. Mas este Irã, de maioria xiita na época do Shah, riquíssimo em reservas de petróleo e de gás, não causava nenhum problema aos Estados Unidos. E a partir do momento que o regime dos ayatolás, o regime teocrático em essência, passou a atuar dentro das regras deles, aí existe um problema. Veja,
Uma coisa terrível, uma das que mais me impressiona, existe um costume tribal, tanto islâmico quanto não islâmico, que é a infibulação, que é a extração do clitóris feminino na África subsaariana. Isso está descrito no livro Infiel, da Irsi Ali. Tanto islâmicos quanto não islâmicos fazem isso. Morte a homossexuais ocorre em países da África não islâmicos. Processos ocorrem em países não islâmicos. Mas quando você constitui os dados, você ignora que o Brasil mata mais pessoas trans do que outros países. O Brasil cristão e o Brasil democrático, formalmente. Então, é isso. Eu não acho o Islã, não acho que o Irã seja o modelo, mas é uma interpretação da Sharia, da lei estrita do Islã, que vai determinar, por exemplo, uma roupa para as mulheres, vai determinar não se alimentar durante o dia no Ramadã, vai determinar uma série de coisas que, quando eu observo o que ocorre no Afeganistão, que foi reconquistado pelos fundamentalistas não xiitas, mas sunitas, e o Irã, eu fico pensando se vários dos conservadores de extrema direita não ficariam felizes nesses países. Não há Supremo, não há habeas corpus, o bandido tem a mão cortada, a mulher tem que se vestir cobrindo tudo e Deus governa o país. Eu fico pensando quantos dos nossos conservadores de extrema direita não estariam à vontade inteira, não estariam à vontade naquele lugar porque querem um regime religioso e para acabar com essa sem-vergonhice, entre aspas, que eles supõem existir. Desculpa, tem uma dúvida que professor, isso eu acho importante quando a gente menciona uma religião, né? Há muçulmanos que pensam diferente? A minha pergunta é se tem um país do mundo onde as liberdades que a gente conhece como liberdades dentro de um mundo islâmico aparecem. Eu vou lhe citar um país que tem o privilégio de guardar os dois lugares mais sagrados do Islã, ou seja, a Kaaba em Meca e o túmulo do profeta em Medina. O regime da Arábia Saudita é sunita e, como tal, inimigo do Irã. O regime da Arábia Saudita, nas áreas tradicionais, não permite que as mulheres saiam descobertas, não permite nada disso. Mas a Arábia Saudita não barra o petróleo para os Estados Unidos e não há nenhum problema a Arábia Saudita ser uma das nações mais armadas do planeta Terra. Então parece que esse problema só ocorre com o Islã quando o país barra a exportação de petróleo ou estabelece preços que não são mas a Arábia Saudita, não? Professor, desculpa me interromper, também é muitas vezes descrita como uma teocracia islâmica, né? É uma teocracia, né? Eu queria que o senhor me dissesse assim, se é normal também entre os muçulmanos pessoas que defendem a distinção, a separação entre Estado e religião. Sim. Existem países, especialmente no Magrebe, no norte da África, onde, apesar do regime, os reis do Marrocos são descendentes do profeta, os membros do regime usam a religião, mas no Marrocos, nos hotéis, você vende bebida alcoólica, as mulheres podem usar biquíni nos hotéis. Em Dubai, que eu já fui várias vezes, tem praias para ocidentais. Ou seja, as mulheres, enquanto que para os outros tem separação de praia para homens e mulheres. Alguns países mais ocidentalizados, por interesse econômico, eles fazem uma tolerância maior. Por exemplo, no Irã é proibido vender bebida alcoólica para qualquer pessoa. Já na Arábia Saudita, agora só nos hotéis. Em Dubai você pode se embebedar à vontade, porque não tem nenhum problema. A grande questão para mim nunca é a religião. A grande questão é quanto esse país serve aos interesses num jogo de comércio mundial. Então, se nós tivéssemos um grande tempo histórico para ver a derrubada do primeiro-ministro do Irã, que lá na década de 50 começou um problema grave entre Irã e o Ocidente, o que era o regime do Shah, os 2.500 anos do Império Persa, que foi uma festa extraordinária, que é uma das causas da queda do Shah, tamanha quantidade de gastos, para ver um outro ponto de vista. Eu não quero viver no Irã. E aí vem as contradições. Exemplo, grande parte do movimento gay está usando bandeiras da Palestina e atacando bandeiras de Israel. Só que, se eles forem para essas áreas como faixa de Gaza ou Cisjordânia, serão mortos. Não, é uma contradição em termos, não? Ou seja, eu apoio
a violência contra os palestinos, desculpe, eu me pronuncio contra a violência contra os palestinos em um regime que é o regime, seja do Hezbollah, seja do Hamas, que não tolera qualquer gesto homossexual. Mas é do Irã a mesma coisa. Desculpa, professor, é porque eu estava esses dias também conversando sobre isso, que não é essa simplicidade que a gente tenta impor nos nossos grupos de WhatsApp, porque a gente vê boa parte da esquerda, e hoje também é um conceito muito fluido, né? Boa parte da esquerda defendendo, aspas, o Irã, na verdade se posicionando contra Israel. Eu disse, mas gente, uma mulher foi morta porque usou o véu errado. Como é que um grupo em tese feminista a favor dos direitos das mulheres está defendendo? É um defender constrangido, assim, né? Também não sei como é que a gente consegue olhar para... Como é que o senhor olha para isso, como o senhor estava falando do movimento gay? Da mesma forma que os conservadores de São Paulo, na Marcha com Jesus, colocaram a bandeira de Israel, um país onde o direito, por exemplo, político dos cristãos é reduzido em comparação ao direito político dos que se identificam com a tradição judaica. Israel é uma democracia, mas Israel é uma democracia para os cidadãos judeus. Israel é o único lugar que é uma democracia nessa região. Se eu pudesse usar algo próximo de um palavrão no ar, sendo esse programa um programa família, ainda é de manhã, eu lembraria de uma frase, a frase do presidente Roosevelt, Franklin Delano, que falaram para ele que o presidente da Nicarágua, Somoza, era um son of bitch. Vou dizer em inglês que atenua um pouco o drama. Ficou até chique. Ficou melhor. Aí o Roosevelt disse, sim, mas it's our son of bitch. Ele é nosso filho da mãe. Então, assim, o fulano é radical contra as mulheres, Arábia Saudita, mas é o nosso filho da mãe que fornece petróleo. Fulano é radical e mata gays, mas é o nosso radical que a gente se identifica politicamente. Porque a gente não trabalha exatamente com conceitos, não? Quanto aos direitos gays, Israel deve ser defendida por todo o movimento gay, porque ela tem parada do orgulho gay, com alguns problemas em Jerusalém, mas lá tem parada do orgulho gay, os casais andam de mãos dadas nas praias de Tel Aviv. Então, isto. Quanto à tolerância com o cristianismo, a Turquia já foi mais tolerante, hoje vive um limite um pouquinho maior, porque o governo da Turquia deu um retrocesso nessa tolerância, haja vista que a Santa Sofia voltou a ser mesquita, não é mais só museu, mas voltou a ser mesquita. O mundo inteiro vive hoje um regresso ao discurso religioso. Brasil, Estados Unidos, Irã. O senhor tem toda a razão. Então, o mundo inteiro vive um regresso, eu vou chamar que isso é um julgamento, claro, mas uma volta a um discurso religioso que é uma grande defesa, especialmente quando você não tem resultados. Quando você não tem resultados, botar um salmo, um versículo bíblico é muito bom, porque você fica do lado das pessoas de bem. Nossa, que frase, hein? Tem um ponto que eu queria que o senhor nos ajudasse a compreender também, que assim, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas os persas, né, lá onde está o Irã, e os judeus, os hebreus, historicamente tiveram boas relações, né? Muito boas, aliás. Historicamente, durante sim, séculos. A Megillah de Esther, né? Megillah de Esther, que antecede o carnaval judaico, Purim, onde os judeus relembram que um imperador persa se aproximou de uma rainha de ascendência judaica e liberou o povo para voltar e construir o segundo templo, e o cilindro de Ciro, que está hoje uma cópia dele na ONU, é o primeiro a falar de direitos humanos. Cilindro porque é escrito cuneiforme, estava todo escrito num cilindro de barro, está lá na ONU, é o primeiro a dizer cada povo com os seus costumes, cada povo é livre para os costumes. Então, o Irã, quando era Império Persa, foi muito mais tolerante com a variedade religiosa do que outros impérios, como o Assírio, por exemplo, que o antecede. Perfeito. Então, e até 1979, as relações do Irã com Israel são muito positivas. Esse é meu ponto, exatamente. As relações são boas até muito recentemente, né? Depois da Revolução de 79 no Irã é que passou a ocorrer esse ódio aí, que eu não sei se não é uma questão também anti-ocidental, né? Que os xiitas lá, os ayatolás têm e aí relacionam Israel com os Estados Unidos, com você. Queria que o senhor me explicasse pra gente por que esse ódio passou a existir, já que é uma relação recente, essa relação de conflito, né? Historicamente os dois povos se davam bem.
Vamos fazer uma pequena distinção. O Corão manda respeitar os povos de livro, ou seja, cristãos e judeus. Em Teherã havia uma sinagoga até há pouco tempo. Em Teherã. Se você for um judeu e morar dentro de um país islâmico, não pregar a sua religião, porque o Islã proíbe a pregação de outras religiões. Se você for um judeu e ficar no seu quadrado, isso não é um problema. O problema do Irã é com o movimento sionista. Vamos também lembrar que para vários judeus religiosos, a ideia de um Estado de Israel é ruim, porque a Bíblia diz que ele será restaurado pelo Messias e não por Davi Ben Gurion. Então, vários judeus religiosos são contra o Estado de Israel. São judeus com ancestrais na Shoah, no Holocausto, mas dizem que Israel é um erro religioso, porque Israel só pode ser restaurada pelo Messias. E os fundadores de Israel, na sua maioria, não são religiosos. Então, essas distinções são importantes. A grande questão é com esse movimento que começa no século XIX, com Theodor Herzl, e depois de 1948, que é a formação de um Estado judaico. E aí vem a injustiça também das pessoas com Israel. Não há nenhum país do mundo que seja questionado na sua existência como Israel. Israel existe, é reconhecido pela ONU, faz parte da ONU, e as pessoas ficam falando se Israel deve ou não existir. Isso é um absurdo. Israel existe. A crítica que se faça não pode passar pelo direito que qualquer povo tem, inclusive os que ainda não têm Estado, como os curdos, por exemplo, que tenham seu próprio Estado-nação. Então, Israel é um país democrático, especialmente para seus cidadãos judeus, e o Irã, que tinha relações boas, entrou em crise direta. Mas o Irã sofreu mais com seus vizinhos, como o Iraque, foi invadido pelo Egito. O Egito atacou notadamente tanto em 67 como 73, mas em 1956, na Guerra de Suez, Israel estava ao lado das nações imperialistas. E isso é uma virada, porque até 1956 toda a esquerda europeia era pró-Israel. Herdeiros do Holocausto, vítimas da maior violência do século XX e assim por diante. A partir de 56, quando Israel está ao lado da Inglaterra e França na retomada do Canal de Suez, a partir desse momento a esquerda começa a abandonar Israel e a direita passa a abraçar Israel. Hoje, o apoio da direita a Israel é total. Agora, se você tentar falar de Jesus perto do Muro das Lamentações, o mínimo que vai acontecer, você será cuspido, que este é um gesto de profundo assim, impacto, mas você receberá uma cusparada no rosto se você decidir pregar sua religião perto dos lugares sagrados. Professor, o senhor entrou no ar 10h20, são 10h49, na minha conta 29 minutos, é isso, né? Não errei, né? Não. A gente teve uma aula. A partir de agora é adicional noturno. 6x1. A nossa escala ela é um pouco assim, pesada. Tu me permite, escala de mãe de família. Nós estamos com o tempo estourado. Olha o adicional. Então, na verdade, PG já estourou. Já estourou. Pois é. Não, mas o professor consegue responder em 10 segundos. Só que eu quero ver tu perguntar em 10 segundos. É a mesma pergunta que eu havia feito antes, mas a gente acabou, claro, desmembrando muito. Então, em resumo, por que os ayatolás, por que o regime atual do Irã tem tanta resistência e ódio aos judeus, já que as relações historicamente eram boas? O pacote é o demônio ocidental, essa é uma expressão que se usa em Farsi, na língua do Irã, que são Estados Unidos e Israel. Para os países, inclusive para o Hamas, Israel é a ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio. Perfeito. Ou seja, combater lembrando que os árabes também são semitas. Quando a gente fala antissemitismo, essa palavra que surgiu no século XIX, deveria incluir os árabes. Hoje a gente usa quase exclusivamente para judeus. Assim como quase toda crítica a Israel, quase toda crítica a Israel deriva de antissemitismo, quase toda crítica ao Irã deriva de islamofobia. Ou seja, são quase todas, eu não quero dizer que não sejam criticáveis, os dois são criticáveis, mas existe uma resistência a uma coisa prévia, quer dizer, a condenação já ocorreu. Ela já ocorreu e ela é basicamente antissemita no caso de Israel e ela é islamofóbica no caso do Irã. Regimes
seja de Netanyahu, seja dos ayatollahs, precisam desviar a atenção da opinião pública mundial e interna e precisam explicar, especialmente Netanyahu, acusado de corrupção e se equilibrando no poder de forma muito instável neste final, é o fato que, infelizmente, para as vítimas civis, tanto Netanyahu quanto os ayatollahs estão em crise e governos fracos tomam ações exageradas. Leandro Carnal, professor, escritor, palestrante e a pessoa mais carinhosa com o Timeline. Muito obrigado, professor.